Nessa aula, a gente vai falar sobre marketing. A última aula foi sobre produto, e assim como na última aula eu mencionei que o mundo de produtos poderia dar origem a um curso completo, é a mesma questão com marketing. Tem muito conteúdo que eu poderia falar sobre marketing. Sem dúvidas, é possível fazer um curso completo e muito longo sobre marketing para startups. Mas para o intuito desse curso aqui, eu quero dar alguns exemplos de como o marketing teve um papel muito essencial em algumas startups do Vale. Quero falar sobre a conexão entre marketing e produto e quero também mostrar o desafio de conseguir entender os canais de marketing que existem hoje, conseguir fazer decisões e conseguir continuar crescendo a empresa através de diferentes canais de distribuição. Vamos começar só deixando claro como o papel do marketing muda nas diferentes fases de uma startup. Quando a startup está começando, o principal papel do setor de marketing é analisar feedback, é conseguir entender quais são as objeções dos consumidores, é conseguir entender quais são as percepções dos consumidores e conseguir desenvolver um posicionamento que, por um lado, mostre o valor do produto de uma forma que chame a atenção das pessoas e que, por outro lado, não deixe de suprir a necessidade que tinha que suprir. Porque não adianta também ser só uma coisa maravilhosa, super bem posicionada, que não entrega aquele valor que deveria entregar. E essa questão de continuar entendendo a percepção e respondendo com posicionamento é algo que o setor de marketing tem que levar para a vida toda da empresa, mas assim que você tem um produto inicial que é possível distribuir para as pessoas, o papel do setor de marketing se expande. Porque quando você está começando, você nem tem o produto direito ainda, não adianta querer jogar milhões de dólares em marketing e testar 40 canais de distribuição, é muito inicial. Mas assim que você tem uma solução, as opções de crescimento são infinitas. E raramente uma empresa consegue crescer sem investir em marketing. Você escuta algumas histórias, né? Existem histórias que falam, nossa, mas Facebook, Dropbox, o aplicativo Mailbox, os caras, nossa, eles não investiram em marketing, né? Foi um negócio assim, nossa, um boom. Na verdade, não é uma questão de investimento ou não investimento em marketing, essa questão desses exemplos. É mais uma questão de conseguir, no produto, colocar viralidade. Pensa assim, se você cria um produto que vale a pena recomendar, talvez, para cada usuário que você tem, esse usuário traga 3 usuários. Se isso acontece, você tem um coeficiente de viralidade extremamente positivo. E o crescimento do seu negócio acaba sendo exponencial de uma maneira que realmente parece algo que explodiu. Mas não é algo que simplesmente explodiu. Existem sempre estruturas por trás disso. Vamos pegar o Dropbox como exemplo. Nossa, aí um produto totalmente viral. Não. Eles tiveram estratégias que eles usaram para que fomentassem essa recomendação de um usuário que poderia trazer mais usuários. No caso do Dropbox, o que eles faziam? Você traz um usuário novo para a gente, ótimo, você e ele ganham mais espaço no seu Dropbox. Genial. Incrível. É a estratégia que deu certo. Talvez eles testaram outras 200 que não deram certo, e a gente não sabe por quê, porque não deu certo. Então, não simplifica, achando que algumas empresas caíram na sorte de serem naturalmente virais. Isso não existe.
Esse exemplo que eu trouxe aqui do Dropbox é um exemplo de growth hacking. Inclusive, esse é um assunto que está super em alta agora. O que é growth hacking? Tá aí um termo bastante usado, causa um auê, todo mundo quer aprender. Growth hacking é um processo de experimentação muito rápida, tanto usando diferentes canais de distribuição, quanto também usando diferentes técnicas de desenvolvimento de produto. E daí, com isso, se testa quais são as melhores maneiras, mais eficientes, mais eficazes, de crescer a distribuição, de crescer o número de clientes ou o número de usuários de um negócio. E esse mundo de growth hacking é um mundo no qual estatística, prototipagem é muito presente. Então, cada vez mais, profissionais de marketing estão virando até mesmo pessoas que entendem sobre programação, sobre testes, sobre estatísticas, e a mesma coisa em relação a profissionais de produto. Né? Growth hacking é um segmento que junta muito esses dois mundos, produto e marketing. Porque nada mais do que uma prototipagem rápida, uma interação rápida, que mensura rapidamente e escolhe aonde continuar. E dentro dessa prototipagem e iteração rápida, muitas vezes também surgem ideias criativas. E growth hacking não é de hoje que existe. Né? Tem uma história conhecida de como o Hotmail cresceu. O Hotmail, toda vez que alguém enviava um e-mail, no rodapé tinha escrito: faça também sua conta Hotmail. Parece algo simples, mas é uma das ideias mais brilhantes de growth hacking da história, porque toda vez que alguém usava o produto, ela também fazia essa propaganda do produto. Então, o growth hacking pode tomar diversas vertentes. Tem sim um growth hacking extremamente focado em estatística, que pensa na posição de um texto ou na palavra de um texto e faz testes e mais testes para ver o que aumenta 5%, 20%, 30% de conversão. Existe uma parte bem mecânica que tenta ser automatizada e busca esse tipo de crescimento. E funciona. Agora existe também toda uma parte mais criativa. Essa parte criativa não precisa necessariamente ser mirabolante. Vou dar alguns exemplos que você vai falar: sério? Isso é growth hacking? Parece tão simples, tão óbvio. Mas não é. Muitas vezes a empresa fez centenas de testes antes de chegar nisso. Quer ver um growth hacking do Instagram? A habilidade de você compartilhar foto do Instagram para outras mídias. Volta lá atrás, quando o Instagram não era gigante, quando o Instagram não era do Facebook. Quando ele ainda estava começando, uma das primeiras funcionalidades que eles criaram foi a habilidade de compartilhar sua foto do Instagram para o Facebook ou do Instagram para o Twitter. E quando você compartilhava, por exemplo, do Instagram para o Facebook, aparecia que a foto tinha vindo do Instagram. E se a pessoa clicasse, abria no Instagram. Pequenas coisas como essa são growth hacking. São colocar o seu produto num outro produto. Um outro produto que tem mais olhinhos naquele outro produto. E as pessoas podem ficar curiosas para entender melhor o que é esse Instagram aí de onde as pessoas estão compartilhando. Hoje parece tão simples, parece tão óbvio, mas uma descoberta dessa pode mudar completamente a curva de crescimento da sua empresa. Pode mudar completamente o custo de crescimento da sua empresa. Então é muito importante você fazer diversos testes e mensurar esses testes. Facebook, que tanto parece, nossa, um produto estava na hora certa, no lugar certo, não vem do além. Quer ver uma coisa que eles fizeram que super trouxe usuários e que super trouxe engajamento? Toda vez que alguém era tagueado numa foto, a pessoa recebia um e-mail. Coisas simples como essas
fazem total diferença. Eu sei que parece algo simples, mas Facebook está mexendo com o psicológico da pessoa. Alguém te marcou numa foto, você quer ver a foto. Você quer ver quem mais está na foto. Você quer que essa foto esteja no seu perfil. Ou que talvez não esteja, né? Te deixa curioso. Então, obviamente, muitas decisões de marketing são também embasadas no entendimento do comportamento humano, que vai acabar trazendo gatilhos para aquele engajamento, para aquela ação da pessoa. Vou dar um outro exemplo também para você perceber que não precisa ser algo super tecnológico. O aplicativo Tinder, que cresceu muito, virou para muitas pessoas o aplicativo mais conhecido nesse mundo de dating, né? Nesse mundo de namoro. Existem muitos outros aplicativos, aliás, muitos. Qual foi uma das estratégias do Tinder que fez com que ele se diferenciasse? Qual foi o growth hacking do Tinder que ele se diferenciou e cresceu? Eventos offline em fraternidades. Para entrar nas festas, você tinha que baixar o aplicativo. Então, às vezes, não é algo ultra digital que você acabou de ser o primeiro a aprender um novo canal de distribuição e tá usando esse canal que ninguém usa. É importante você saber essas coisas também e fazer testes desses canais, mas nem sempre é algo mirabolante ou único ou sem noção que vai trazer os melhores resultados. Então, você tem que ter a resiliência de conseguir testar diversas coisas, mensurar diversas coisas e continuar em frente com aquilo que funcionou. Repara que não é tão romântico, às vezes é até um tanto quanto mecânico. E claro, tem muitas ferramentas que podem te ajudar com isso. Tem ferramentas e mais ferramentas para te ajudar com testes de marketing. Mas a análise é sua. A decisão de onde continuar investindo no crescimento é sua. O profissional de marketing tem que estar equipado para fazer decisões, para olhar para os resultados e decidir o que é um resultado bom e o que é um resultado ruim. E quando a gente fala sobre métricas e quais métricas realmente significam sucesso e quais números indicam que você deve continuar aquela estratégia de crescimento, é um trabalho em diversas frentes. Porque hoje em dia, marketing tem diversas camadas. Por exemplo, uma das suas metas é a aquisição de usuário. E daí existem infinitas maneiras de adquirir usuário. Outra meta é a ativação desse usuário. Porque talvez você conseguiu que alguém baixasse o seu app, mas esse cara nunca usou o app. Outro mundo dentro de marketing é a retenção de usuários. Existem diversos níveis nos quais uma equipe de marketing pode trabalhar, tanto como growth hackers ou até mesmo como marqueteiros mais tradicionais do mundo offline ou digital. E em cada um desses segmentos existem opções infinitas. Por exemplo, todo marketing ao redor de aquisição de usuário. Nossa, é um mundo! Fora o que você tem de canais para tentar adquirir usuário. Você pode tentar adquirir usuário pelo Google. Você pode tentar adquirir usuário pelo Facebook, pelo LinkedIn. Bom, é uma lista longa aí, né? Você pode também tentar conseguir usuários criando conteúdo interessante, porque daí essa pessoa baixa esse conteúdo e daí você tem a informação sobre a pessoa. Você pode tentar conseguir usuário agora com plataformas de vídeo. Então, colocando uma propaganda sua antes de um vídeo no YouTube. Você pode tentar conseguir usuários através de uma lista de e-mails. Você pode conseguir usuários através de um marketing de afiliado que joga o usuário para você. Você pode fazer aquisição de usuários através de um blog. Você pode fazer aquisição de usuários através de trabalhar no SEO, ou seja, no posicionamento da sua página, nos resultados
de buscadores como o Google, que é totalmente diferente de tentar fazer uma propaganda do seu produto quando alguém pesquisa termos relacionados ao seu produto, que é totalmente diferente de colocar um banner num site. Tudo isso, esses últimos 3 exemplos aí, estão no mundo da Google, mas são coisas diferentes. Aliás, você começa a se aprofundar nas opções que existem, e tem opções e mais opções. Por exemplo, você pode fazer remarketing. Ou seja, alguém pode ter visitado um site que fala de um assunto parecido com o seu, e daí depois que ele visitou esse site, nas próximas visitas, em algum outro site que ele vá, que tenha propriedades da Google, então ela pode mostrar uma propaganda, começam a mostrar sua propaganda. Ou seja, estão fazendo marketing para você que já se interessou de alguma forma, pelo menos é um assunto paralelo àquilo que está sendo vendido. É um mundo por si só. Eu estou falando só de aquisição. Daí você vai para uma outra meta. Ativação. Porque de nada adianta você acumular um monte de usuário que baixou seu aplicativo e que não usa o seu aplicativo. E algumas dessas coisas que eu mencionei aqui, como o e-mail marketing, pode funcionar para aquisição, pode funcionar para ativação, né? Tem muitas coisas que você começa a aprender e pode usar para metas diferentes. Agora, a meta de aquisição é diferente da meta de ativação. Quer ver um mundo totalmente diferente? Retenção. O cara já engajou, já usou, mas você quer que ele continue voltando. Outro mundo? Venda. Uma coisa é você conseguir um usuário e ele engaja, usa uma coisa, outra coisa. Eu não falei de dinheiro ainda. Se você quer realmente transformar esse cara em faturamento. Táticas diferentes. Se você quer pegar o cara que é cliente ou é usuário e a partir dele você quer conseguir novos usuários, né, o que é chamado referral. Diferentes estratégias, diferentes testes, diferentes métricas, diferentes maneiras de ver se está tendo sucesso ou não. Repara o tamanho do mundo do marketing hoje em dia? É trabalho que não acaba mais, é infinito. E vira e mexe aparece mais um canal de distribuição. E vira e mexe aparece mais uma ferramenta para te ajudar. É uma doideira. Uma coisa muito importante é você entender o seu usuário. As pessoas subestimam a importância disso. Quase sempre, quando alguém vem e fala, eu vou usar o Facebook aí para tentar adquirir usuários. Legal, o Facebook é sim uma plataforma que pode te ajudar a adquirir usuários, mas o Facebook é também uma super plataforma de pesquisa. Porque você tem que se aprofundar em quem realmente é o seu cliente. Vou dar um exemplo de como é importante você conhecer seu usuário a fundo e como, ao entender o seu usuário, as suas métricas, todo o resto que eu falei, conversão, retenção, podem mudar. Vamos supor que você tem um produto para mães, tá? E você descobre o seguinte, que mães com menos de 30 anos usam seu produto 5 vezes mais do que mães com mais de 40 anos. Poxa, esse é um dado ultra relevante. Quando você está lidando com um escopo de marketing, onde o seu posicionamento, o que você escreve, e quando você está constantemente fazendo escolhas em relação ao seu público-alvo, quanto mais você entende o seu público, maior é o retorno daquele R$ 1 em investimento em marketing. Então é muito importante você conhecer o seu cliente a fundo. É muito importante você conhecer específicos detalhes daqueles que estão convertendo mais. E o Facebook é uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de pesquisa. Porque quando você está lá fazendo um teste de público-alvo, outro teste de público-alvo, você pode aprender coisas muito importantes sobre conversão, sobre engajamento,
sobre viralidade. E esses testes de público-alvo podem ser em relação a diversos fatores. Eu dei um exemplo de idade. Você pode também tentar entender a geografia. Talvez mães nos Estados Unidos gastem, em média, 3 vezes mais com o seu produto do que mães na Europa. Repara como cada um desses dados começa a te dar melhores informações sobre como usar os canais de distribuição? E lembra, você pode ser um mestre no canal de distribuição. Logo mais vem um novo canal. Eu dei um monte de exemplo de canal de distribuição. Eu falei de Google, eu falei de Facebook, eu falei de SEO, eu falei de blog, eu falei de vídeo. Eu não toquei em mobile. Então, às vezes, bum, chega um novo produto que causa uma disrupção no que é possível. E você tem que entender como essas coisas acabam acontecendo. Na prática, nós, consumidores, todos os dias somos bombardeados por milhares e milhares de propagandas. A quantidade de marcas que aparece na nossa cara todos os dias é algo surreal. Então, é um desafio grande você conseguir, de uma forma ou de outra, ser lembrado. Inclusive, uma das melhores frases que eu já ouvi na minha vida é que propaganda é a taxa que você paga por não ser memorável. Para mim, essa é uma das melhores frases da vida. Primeiro que, quando a gente fala que é uma taxa que você paga, é porque é o seguinte, sabe imposto? Que imposto é parte do negócio, certo? Não tem como fugir. Tem que fechar a conta com o imposto. É a mesma coisa com propaganda. Propaganda é parte do negócio. Tem que fechar a conta com a propaganda. Senão você não tem um produto viável. Então é meio que um imposto. Então a propaganda é meio aquele imposto que você tem que pagar. Por quê? Por não ser memorável. Ou seja, quanto mais memorável você conseguir virar, mais barato vai ser esse imposto. Isso acontece com diversos produtos. E para você descobrir como ser memorável, você também tem que descobrir para quem você consegue ser memorável. Por isso a importância de entender no detalhe o seu público-alvo. Tem histórias interessantíssimas. Skype gastou um dinheiro de marketing que foi muito bem gasto lá atrás, no Kazaa. Quem lembra do Kazaa? Napster, Kazaa, as pessoas baixavam música. Sabe o que era a campanha do Skype no Kazaa? Se você não paga pelas suas músicas, por que você quer pagar pelas suas ligações? Eles descobriram um lugar onde tinha um segmento de pessoas para os quais, se eles tivessem um impacto, eles seriam memoráveis. A gente estava pagando imposto, a gente estava pagando lá a taxa, mas era memorável. E é assim com muitas coisas. Você pode querer virar o louco do marketing criativo e viral. Nossa, eu quero que a minha empresa tenha viralidade. Cara, se o seu público-alvo gosta de ler relatórios, você tem que criar um marketing de conteúdo. É isso que tem que fazer. Então você não adianta querer simplesmente fazer o que está na sua telha, ou o que parece ser o mais legal agora. Você tem que entender seu público-alvo, você tem que entender aonde ele está, você tem que entender com o que ele engaja e se enfia junto com aquilo que ele engaja já. Porque se é realmente seu público-alvo, você vai ser memorável. Existem empresas cuja estratégia são criar alguns relatórios, white papers, livros. A gente tem muito disso na fase nova. Porque a pessoa se interessa por esse assunto, baixa aquele conteúdo
e de repente você vira memorável para eles. Porque você agregou um valor em cima daquilo que a pessoa dá valor. E daí a pessoa quer saber mais sobre você, quer conhecer mais sobre você. Então, marketing tem 1 milhão de caminhos. Às vezes a gente fica preso no marketing criativo, que parece algo genial. Às vezes, o que você precisa é de um marketing tradicional. Talvez o que você mais precisa é ir num trade show, é ir numa conferência, ou é fazer uma propaganda num outdoor. Sim, cada vez mais esse mundo offline consegue te oferecer menos métricas em relação ao mundo online. E daí é difícil você entender a eficácia das coisas. Mas às vezes não precisa reinventar a roda. Às vezes o que você precisa é de um time de vendas que faça mais ligações para potenciais clientes. Às vezes é isso. Então, quando a gente está falando de marketing, é muito importante você entender o seu público-alvo, você entender o posicionamento que te faz ser mais memorável junto a esse público-alvo, você entender diversas opções de canais de distribuição para diferentes metas que você pode ter, aquisição, retenção, venda, mas também conseguir mensurar para decidir com o que você fica, porque querer abraçar tudo é desesperador. Cada um desses canais pode ser otimizado, então você tem que escolher alguns canais. Você tem que olhar criticamente para métricas. E uma última coisa, eu quero só deixar um exemplo bacana aqui, para você entender como nessa busca pelo posicionamento perfeito, ou nessa busca por entender gatilhos que vão querer o seu produto, nem sempre as respostas são obviamente correlacionadas. Uma forma interessante de você olhar o papel do seu produto, ou como você supre uma necessidade, é parar para reparar se você está diante de um remédio que soluciona uma dor, ou se você está diante de uma vitamina. Porque no final, os gatilhos que fazem uma pessoa querer usar um produto são de duas naturezas. Ou a pessoa quer evitar uma dor, ou a pessoa quer aumentar o prazer em relação a algo. Normalmente são esses os gatilhos. Aumentar prazer, diminuir dor. Né? Remédio para dor, vitamina. E daí tem um exemplo bacana que tem a ver com limpeza de carpete. Sabe qual é um dos argumentos mais eficazes para quem vende limpeza de carpete? Colocar a foto de um bebê. Por quê? Porque carpete acumula muitos germes. E a limpeza do carpete está diretamente relacionada com a saúde do seu bebê, da sua criança. Então repara como não é tão fácil encontrar essas correlações. Os testes são infinitos. Não é óbvio que o cara lá de marketing reparou. Claro, meu, quer vender carpete? Explica aí. Posiciona que a limpeza do carpete faz com que tenha menos germes e com isso o bebê é mais saudável. Não é tão óbvio. Não é tão simples. Então lembra, a busca por posicionamento, a busca por argumentos, a busca por entender como adquirir, reter, converter usuários é uma busca contínua. Novos canais aparecem, você tem que testar novos canais e as decisões têm que ser baseadas em métricas. Senão você vai ficar louco só querendo fazer coisa legal, porque tem muita coisa legal no mundo de marketing, mas às vezes tem coisas legais que não convertem. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado e vamos falar agora sobre pitch.